Amém, gente. Que bom estar com vocês aqui. Quem estava, não no Flow Camp passado, no outro, lá atrás, quem estava aqui? Deixa eu ver. Foi massa demais aquele Flow Camp também, pude estar lá com vocês. E eu amo esse lugar, eu me converti aqui no Ministério de Adolescentes da PIB. Deus transformou a minha vida aqui. A gente está junto com a galera lá da Flow School. E eu quero pedir agora mais uma vez para você fechar o teu olho um pouquinho. Dá uma respirada aí, uma quietada, e a gente vai pedir a presença de Deus mais uma vez nesse lugar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom, e obrigado, Senhor, eu te agradeço porque hoje eu creio, Deus, que o Senhor vai libertar pessoas aqui da culpa, o Senhor vai libertar pessoas aqui, Senhor Deus, de pecados que continuam a cair, o Senhor vai libertar pessoas aqui do seu passado, Senhor Jesus, e vidas vão ganhar uma vida nova, Pai. E eu oro nesse instante, vem nesse lugar, Espírito Santo. Nós pedimos pelo Teu ministério, pelo Teu poder aqui, Pai. E que agora, Senhor, toda a confusão do maligno seja cancelada. E que só a Tua voz, Jesus, seja escutada a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém bem forte aí, amém? Amém, glória a Deus. Gente, quero pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Zacarias, no capítulo 3. Se você não sabia que tinha Zacarias na Bíblia, hoje você está sabendo. Zacarias, capítulo 3. Enquanto você vai achando, hoje a gente vai falar sobre o tribunal de Deus. A Bíblia fala, não importa qual seja a sua religião, qual é a sua fé, qual é o seu sexo, qual é a sua raça, não importa, um dia todos nós, independente daquilo que você fez ou que você deixou de fazer, a Bíblia ensina que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. E hoje eu quero olhar sobre o que acontece quando a gente vai até esse tribunal acompanhados pela pessoa de Cristo Jesus, e o que acontece quando a gente vai até esse tribunal sem Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou diz Flow School. Isso, tá bom. Antes de eu ler, eu quero só ilustrar aqui uma coisa para vocês. Todo mundo olha para mim agora. Isso. Existem algumas maneiras que você pode se apresentar diante de Deus. Deus, ele se revela de várias formas para nós. A Bíblia usa várias e várias maneiras. A gente pode ver a Deus como um papai. Já viu criança aprendendo a andar? Como é que ela faz? Ela levanta os bracinhos, né? E ela vai na direção do papai. Deus se apresenta como um bom pai para mim e para você. Mas às vezes nós também nos apresentamos a Deus como alguém de respeito, como um senhor. E nós chegamos com a cabeça curvada diante dele. Porque ele é alguém que merece respeito, ele é digno, ele é senhor. Mas diante de Deus nós também temos que nos apresentar diante dele como nós nos apresentaríamos a um rei. Nós nos ajoelhamos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o príncipe da paz. O Senhor é a realeza do universo. Mas só que a gente também precisa lembrar que o nosso Deus é o Senhor do universo. E um dia, a Bíblia fala que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Deus tem o poder para salvar e tem o poder para condenar. Deus é aquele que conhece todos os meus atos, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que já passou pela minha mente, nada foge do esquecimento dele diante de um Deus assim. Nós nos humilhamos no chão, nós clamamos por sua misericórdia e nós entendemos que a nossa vida depende dele. Hoje nós vamos olhar para um texto na palavra que vai mostrar a cena de um homem que representava um povo inteiro, se apresentando diante do juiz do universo. Talvez esse homem achava que ele estava em uma condição melhor do que ele estava, mas o fato é que ele chegou para se apresentar na presença de Deus de uma maneira que ele não devia. Mas esse homem provou da misericórdia e da graça do Senhor. Eu quero ler com vocês, aqui no livro de Zacarias, esse encontro, quando um homem chega diante do tribunal de Deus, e a palavra de Deus vai dizer assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor.
Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é esse um toco de lenha tirado do meio do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você o seu pecado, a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal de que há de vir. Eis que farei vir o meu servo, renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Daquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Existem 2 erros que a gente pode cometer no nosso relacionamento com Deus. O primeiro erro é achar que porque Ele nos perdoou, agora a gente pode tudo. A gente viver sem peso no coração, a gente viver despreocupado de como nós nos apresentamos diante de Deus, se nós temos cometido pecados recorrentes ou não. Mas a outra forma também é eu não entender, como vocês vêm falando nas últimas semanas, a graça de Deus na minha vida. E quando eu não entendo a graça de Deus, ou seja, Deus me salvou, me perdoou, não porque eu mereço, não porque eu tenho alguma coisa para oferecer para Ele, mas na verdade Ele fez isso totalmente de graça. Quando eu não entendo isso, eu vivo com o peso da culpa do pecado no meu coração. Eu não consigo encontrar conforto e eu estou sempre tentando fazer algo para conseguir conquistar o favor de Deus, quando na verdade tudo que Ele quer é que eu me achegue na presença dEle. E aqui nessa cena, eu quero que você imagine, use tua imaginação comigo, tá? Esse texto acontece quando o povo de Deus tinha voltado depois de 70 anos como escravos em uma outra terra que eles tinham sido levados por causa do seu pecado. Só que quando eles chegam e eles começam a receber muitas promessas bonitas de Deus, de que Deus ia reconstruir a vida deles, ia os abençoar, ia fazer um monte de coisa boa, quando eles começam a receber todas essas promessas, tinha um problema no caminho. E eu quero que você preste muita atenção em mim aqui agora. O problema do povo é o mesmo problema meu e o seu, e o problema, a doença que está em toda a humanidade. E o nome dessa doença é pecado. O povo queria voltar para o Senhor. O povo queria reatar o seu relacionamento com Deus. Porém, o pecado deles tinha sido grave. Eles estavam distantes do Senhor. E naquele tempo, um sacerdote representava o povo diante de Deus para interceder por eles. Hoje o nosso sacerdote é Jesus, mas só que naquela época não. E era algo muito sério você chegar na presença de Deus. Eu quero que você imagine essa cena comigo. O que esse texto está mostrando é o sumo sacerdote Josué, o sacerdote mais importante, o que entrava no lugar que era chamado do Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício pelo pecado. Ele entrando diante do trono de Deus, com as vestes sujas de lama, rasgadas, podres, com aquele turbante bonito que o sacerdote tinha que usar, todo rasgado, sujo. Provavelmente ele estava fedido. E o símbolo daquela sujeira era o pecado da nação de Judá. O sacerdote se apresenta diante de Deus, e em um dos lados dele, a Bíblia vai falar que Satanás estava o acusando. Eu não sei o que Satanás estava dizendo para ele, mas a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes quando Satanás acusa, ele não está sendo mentiroso, não. Ele está falando a pura verdade. Muitas vezes quando Satanás acusa,
Ele está falando aquilo sim que eu e você cometemos. O sumo sacerdote Josué não podia se apresentar diante de Deus daquele jeito. Ele não podia estar usando as roupas que ele estava usando. Ele não podia estar sujo com os pecados que ele cometeu. E o que seria o mais normal era Deus fulminar ele ali naquele próprio momento. E de repente o que a gente vê é aquele cenário se transformando em um tribunal. Deus é o juiz. Satanás está do lado para acusar. Mas a Bíblia fala que entra mais um personagem aí. Sempre que a Bíblia chama o anjo do Senhor, muitos estudiosos dizem que isso pode ser uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Jesus só veio no Novo Testamento. Mas muitos estudiosos dizem que ali provavelmente era a segunda pessoa da Trindade, Jesus entrando no meio de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Jesus olha para Satanás e fala assim: Satanás, calado. Esse homem aí estava indo para o fogo. Esse homem aí estava destinado para o fogo do juízo. Ele estava quase queimando, mas sabe o que eu fiz? Eu tirei esse toco de madeira do meio do fogo, porque eu o escolhi, eu o amei, eu tenho um projeto, um propósito para a vida dele. E a Bíblia vai falar que Deus manda um anjo ir até o sumo sacerdote Josué, tirar as vestes impuras, colocar vestes limpas nele, receber ele com festas e dar várias promessas para ele. E sabe, talvez você chegou aqui e eu quero te dizer que hoje nós estamos entrando na presença de um Deus santo. Ele é o juiz do universo. Ele conhece o que você fez hoje quando você levantou. Ele sabe o que você pensou desde o primeiro minuto da sua vida que você começou a ter consciência. Ele sabe quando você se levanta, quando você se deita. Ele sabe a mentira que você falou. Ele sabe as coisas boas e as coisas más que você fez. Ele sabe os pensamentos mais tenebrosos que você nunca quer que ninguém fique sabendo que passa pela sua cabeça. E talvez, quando você olha para a sua vida, você se sinta como o sumo sacerdote Josué. Você está na presença de um Deus santo. E as tuas vestes estão sujas de pecado. Todos nós nos sujamos com o pecado. A gente não tem algo bom para oferecer para o Senhor. Mas só que hoje eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, o que acontece quando, mesmo a gente com os nossos pecados, mesmo a gente com as nossas falhas, mesmo a gente sujo, ferido por conta dos caminhos que nós mesmos escolhemos, o que acontece quando a gente se aproxima de Deus acompanhado de Jesus. E esse texto vai começar ensinando para mim e para você que no tribunal de um Deus gracioso, que é o nosso Deus, e esse é o título da mensagem, no tribunal de um Deus gracioso, o acusador é calado quando nós temos Jesus como nosso advogado. A Bíblia fala que um dos principais papéis de Satanás é acusar. Ele vai olhar para aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, e ele vai te acusar. E tem uma frase que eu escutei de um pastor uma vez, que ela reverbera no meu coração. Toda situação errada e mal resolvida na sua vida, uma hora vai se voltar contra você. Toda situação. E se não for através da própria vida trazendo essa situação de novo para você, vai ser o diabo que vai lembrar você daquilo que você fez, daquilo que você deveria ter feito, daquilo que você tinha que ter enxergado, daquilo que você tinha que ter falado. Mas só que, aqui nessa cena, algo muito tremendo acontece. O sumo sacerdote Josué provavelmente tinha ido ali para realizar a sua adoração. Mas só que quando ele chega diante do Senhor, a palavra que é usada ali para suja, é a mesma palavra usada para esterco. Quer dizer que ele estava sujo com o esterco do pecado. Ele estava cumprindo o seu ofício sacerdotal e ele estava sendo acusado justamente. Mas só que, enquanto Satanás acusava o sumo sacerdote Josué, Jesus entra como alguém que a Bíblia vai dizer que ele é. Ele se apresenta como nosso advogado. 1 João, a Bíblia vai falar que Deus não quer que nós pequemos. Mas agora, se a gente pecar, Ele provê um advogado
que vai advogar a minha causa e a sua causa diante de Deus. Então sabe o que aconteceu? Satanás estava lá acusando o sumo sacerdote Josué, e daqui a pouco Jesus se levanta do seu trono e fala assim: ei, calado, eu escolhi esse homem, eu escolhi essa pessoa. E eu imagino que ali Jesus apresenta a defesa do sumo sacerdote Josué. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Um juiz justo deixaria um erro só passar e dizer assim: ó, eu perdoei aí isso daí que você fez, deixaria ou não? Deus é um juiz justo. Ele não podia simplesmente saber que o sumo sacerdote Josué estava vestido como ele não podia estar vestido, tinha cometido pecados que ele não podia ter cometido, que ele estava sujo com as próprias atitudes dele. Ele não podia simplesmente receber isso e pronto. Mas agora eu quero que você entenda e imagine essa cena comigo. O que a Bíblia está mostrando para a gente, ela como um todo, é que se Josué foi retirado do meio do fogo, Jesus provou o fogo que Josué devia ter provado. A condenação que era para ter caído sobre o sumo sacerdote Josué, caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho muito massa isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia mostra que Jesus, Ele é o nosso advogado, mas que Ele também é o sacrifício que Deus entregou no meu e no teu lugar. Jesus é o sacrifício, e Ele é a única causa de, quando você conhece Ele, você poder se apresentar diante de Deus no trono dEle. A Bíblia fala que todos nós pecamos, não existe ninguém aqui que não tenha pecado, e todos nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus, e todos nós um dia vamos ter que prestar contas de cada pensamento e cada palavra, a Bíblia fala, inútil que saiu da nossa boca. E um dia, Satanás vai se levantar para acusar a mim e a você, e ele vai lembrar tudo aquilo que você fez. E eu quero te dizer, se você for até o tribunal de acusação, presta muita atenção nisso, se você for até o tribunal de Deus, sem Jesus como teu advogado, a condenação que Ele tomou para si próprio vai cair sobre você. Mas agora, quando nós temos a Jesus do nosso lado, e a gente chega até o trono de Deus, Jesus mostra para o Pai as suas mãos, que foram furadas na cruz, como sacrifício por mim e por você. E Ele olha e Ele fala: Pai, a Raquel não, o Salomão não, o Tarek não, foi por amor a eles. Eu já paguei a pena que eles deveriam estar pagando. Jesus mostra o documento mais precioso que existe em toda a humanidade, o documento que Ele absolveu a humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus mostra as suas mãos para o Pai e fala: ei, esse é um toquinho de madeira tirado do fogo. E sabe, muitas pessoas, depois que conhecem Jesus, continuam vivendo acusadas pelo diabo, não conseguem vencer alguns pecados, continuam caindo nas mesmas coisas, continuam às vezes escorregando e falando as mesmas palavras, continuam vendo pornografia, continuam indo e fazendo coisas que não deviam, né, com outras meninas, se sentindo acusado, se sentindo oprimido. Mas eu quero te dizer que o melhor jeito para você vencer o pecado é você entender quem é Jesus e aquilo que Ele fez na cruz por você. Hoje você não precisa mais se sentir acusado pelo inimigo. Sabe, durante muito tempo na minha vida eu me senti muito acusado por Satanás. Eu lembro que nos meus pensamentos era muito perturbado, e eu sentia o peso do pecado, eu sentia angústia, e eu ficava muitas vezes agoniado dentro de mim. Eu não conseguia orar, eu não conseguia fluir no Espírito. Quando eu vinha no culto, muitas vezes eu me sentia acuado, porque ali estavam as acusações do maligno, ali estavam as lembranças, e o diabo lançando coisas na minha mente. E teve um dia, depois de eu passar por muitas dessas batalhas na mente, no coração, que eu fui dormir. E enquanto eu estava dormindo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu me lembro que eu estava andando na minha casa, e daqui a pouco vinha como se fosse um bicho assim,
um bicho feio, esquisito, e eu entendi na hora que era um demônio. E aquele demônio me pegava pelos cabelos, assim, pela cabeça, e ele me levantava, e eu tentava lutar com ele, e eu me debatia, e eu brigava, e eu tentava arrancar a mão dele, e eu gritava, e eu não conseguia, e ele não soltava, até que eu lembrei do que Jesus fez lá em Mateus 4. A Bíblia vai falar que Satanás tenta Jesus, ele tenta fazer Jesus pecar. E enquanto Jesus está sendo tentado, ele responde a Satanás com a Bíblia, e ele começava falando assim: está escrito. Ele pega o que a própria palavra de Deus fala para rebater Satanás, que estava o tentando naquele momento. E naquele momento, no sonho, enquanto eu estava sendo levado pelos cabelos, e eu entendo que aquilo ali era Deus mostrando sobre os meus próprios pensamentos, eu dei um grito com toda a força do meu pulmão: está escrito! E a hora que eu gritei, aquele demônio perdeu as forças, me soltou, e eu me vi livre, e eu acordei assustado. E eu falei: Senhor, o que o Senhor está tentando falar comigo aqui? E ali eu entendi. Existe uma maneira de nós rebatermos as acusações do diabo. Essa maneira é com a própria palavra de Deus, por meio do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. A partir de hoje, você não precisa mais se sentir acusado pelos teus pecados. Porque se você confiar a tua vida em Jesus, se você já confiou a tua vida em Jesus, você tem um advogado que quando Satanás te acusa, ele levanta as suas mãos e diz: ei, o preço desse eu já paguei. Ei, esse daqui não, esse você não mexe. Ei, esse é o meu filho amado, foi lavado pelo sangue de Jesus. Certa vez, o diabo apareceu para Lutero também, um dos reformadores. E quando ele começa a acusar Lutero, a história conta que Lutero pega e fala para ele assim: sou tudo isso, mas também sou lavado pelo sangue de Jesus. Mas agora, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve um encontro com Ele, se Jesus é só uma religião para você, e numa dessas você está aqui para ver as meninas bonitas, os piá bonito, você está aqui para dar um rolê com a tua galera, você está porque tem uma música legal que está tocando e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu quero te dizer que um dia você vai chegar com as tuas vestes sujas diante de um Deus santo. E esse Deus santo, Ele não pode deixar o pecado impune, porque Ele é santo, nele não existe uma sombra de maldade. A Bíblia fala que Ele não pode mentir, a Bíblia fala que Ele não pode errar. Deus é santo, 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 puro, Ele não se mistura com a maldade. E um dia, queira você ou não, você acreditando ou não, um dia você vai se apresentar diante dEle. E se você não for acompanhado do teu advogado, se você não for acompanhado de Jesus, a condenação daquelas vestes sujas do pecado na tua vida, não vai ter mais solução para que você possa se livrar delas. E por isso hoje eu quero convidar você, que ainda não conhece a Jesus, você que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, eu quero te dizer, um dia todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Será que você vai estar acompanhado do teu advogado nesse dia? Não vai ter como escapar, não vai ter como fugir, e nós não sabemos quando vai ser. A gente não sabe quando que vai acontecer, que a gente vai se apresentar diante do Senhor, mas eu quero te dizer que a nossa janela de oportunidade é muito curta. Alguns dizem que o nosso tempo aqui nessa terra é como se fosse uma cela de cadeia. Só que essa cela de cadeia o diabo deixou muito confortável. Ele colocou uma jacuzzi lá dentro, ele colocou um sofá, ele colocou a Netflix. Você consegue ficar de boa lá dentro, só que um dia a porta dessa cela vai fechar, os confortos vão embora, e você vai ter perdido a tua oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade, hoje Jesus está te chamando, venha, você tem uma nova chance, existe uma nova vida para você provar, existe um novo começo para você provar. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, porque a porta está aberta. Hoje você que conhece Jesus, você não precisa mais viver acusado pelo pecado. Você não precisa mais viver pesado pelo pecado, porque você tem um advogado. E você que ainda não conhece,
Hoje é dia de você ganhar alguém que vai te representar diante do trono de Deus. Quem está comigo diz amém. A segunda coisa que esse texto ensina: no tribunal de um Deus gracioso, um Deus de graça, nós somos transformados. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, muitas pessoas falam que Deus aceita todo mundo como é. Nós podemos ir a Deus como nós estamos. Mas agora, Deus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: ei cara, Deus te ama. Deus te ama. E eu não sei você, se eu vejo alguém que eu amo caindo nos mesmos erros, sofrendo com as mesmas coisas, sendo prejudicado por conta de algo muito sério, eu não vou querer que essa pessoa continue do mesmo jeito. Quando Jesus nos chama para caminhar com Ele, Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele nunca nos deixa como nós estamos, Ele nos transforma completamente. E o versículo 3 vai dizer: ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas limpas. Presta atenção. Deus ele não quer só que o diabo calhe a boca para não ficar te acusando. Isso seria muito pouco. Porque mesmo que ele só fechasse a boca do inimigo, você ainda ia estar vestido com as roupas sujas. Você ainda ia estar vestido com o pecado, você ainda ia estar se sujando e sujando todo lugar por onde você está passando. Não, Deus não quer que você permaneça assim. Sabe o que Deus quer fazer? E é isso que a Bíblia fala que Ele fez com o sumo sacerdote Josué. A Bíblia fala que Ele mandou o próprio Jesus tirar as vestes sujas, limpar o sumo sacerdote, colocar vestes limpas, que eram vestes de festas. Sabe, cara, com os pecados que você cometeu, talvez está aí todo sujo. E essa roupa suja que você está usando, você vai passando pelas pessoas, você vai esbarrando, e você vai sujando elas também. E às vezes, por conta dos lugares sujos que você andou, você se cortou, você está com cicatriz, você está com ferida, você está sangrando, e isso está infeccionando, isso está inflamando, isso está piorando. E daqui a pouco, a hora que você vê, você está fazendo uma bagunça, porque você ainda está com as vestes sujas. Jesus não quer que você continue com as vestes sujas. Tem muita gente que vem para Jesus e quer continuar vestindo as mesmas coisas que está vestindo, as vestes do pecado. Quer continuar assistindo as mesmas coisas que costumava assistir. Quer continuar usando as mesmas palavras que estava usando. Quer continuar tendo o mesmo tipo de temperamento que tinha, de atitude que tinha em casa. Como que Jesus vai te defender diante do trono da graça, se você não mostra frutos de arrependimento? Muitas vezes, quando você não muda e você não permite Deus te transformar, presta atenção em mim o que acontece. Você chega na tua casa e com a roupa nojenta do pecado que você está usando, você esbarra no teu pai, na tua mãe, você suja eles. E você está machucando eles também. Você chega lá no teu colégio, ao invés de você ser bênção, com as palavras que você usa, você arrebenta o coração dos outros. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto. Pessoas estão precisando ouvir vida de você, e o que você está entregando para elas? Morte. Muitas vezes você está lá sofrendo com angústia no teu coração, com um monte de coisa, mas do que você tem se alimentado? O que você tem assistido? O que você tem escutado? Jesus não quer te deixar com as roupas imundas que você está. Se você já veio até Ele, já entregou a tua vida para Ele, e você não deixou ainda Ele arrancar as marcas do pecado da tua vida, hoje é o dia que Ele vai fazer isso. Se você não deixou Ele tratar ainda alguns pecados na tua vida, hoje é dia de tratar. Sabe, junto com roupa limpa, eu não vou querer vestir as minhas roupas sujas antigas, e o que eu vejo muita gente fazendo, é tentando vestir o turbante novo que Jesus te deu, a veste nova que Jesus te deu, por cima da roupa velha, suja, podre. Jesus hoje quer te transformar.
Bíblia fala que ele deu para o sumo sacerdote um turbante novo. E o turbante era um apetrecho de toda a vestimenta do sacerdote, que tinha algo escrito na testa: santidade ao Senhor. Sabe o que Jesus quer fazer contigo hoje? Ele quer te dar uma nova chance para você viver uma vida pura, uma vida santa. Para que quando você vier adorar Ele, você possa entregar algo de valor. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele não quer só fechar a boca de Satanás, mas Ele quer te purificar. Tem muita gente aqui talvez passando por algumas questões emocionais. Eu também já passei, eu passo. Mas nesse tempo de ministério eu também aprendi que muitas das coisas que a gente passa na alma, elas são resultado de feridas no nosso espírito. E talvez você está prisioneiro de algumas coisas até na tua emoção, por conta de coisas que você não deixou Jesus tratar, curar na tua vida. Você ainda está prisioneiro, refém de pensamentos, porque existem algumas coisas fundas que você não deixou Jesus tratar e curar. Hoje Jesus está olhando para você, eu quero que você olhe bem nos meus olhos aqui. Jesus está olhando para você, Ele está dizendo: filho, filha, eu não quero mais que você fique ferido desse jeito. Vai inflamar, vai ficar podre. Filho, filha, eu não quero mais que você fique caminhando sujo assim, porque você está sujando as outras pessoas também. Era para você estar sendo sal, era para você estar sendo luz, era para você estar abençoando, mas você está complicando as coisas, filho, porque você ainda não tratou o jeito que você está pensando, não tratou o jeito que você está falando, não tratou o que você está assistindo, não tratou a maneira como você trata os outros, não tratou o modo como você trata teu pai e tua mãe, você não pediu perdão para quem você tinha que ter pedido, você não perdoou quem você tinha que ter perdoado. Filho, eu quero te dar uma alegria nova, sabe, cara? Viver a alegria da nossa liberdade no Senhor é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. A nossa vida, ela é como se fosse, eu não sei se tem isso lá na tua casa, mas o quarto da bagunça. Tem uns que dizem que é o quarto do joga. Lá em casa a gente fala que é o quarto do joga. Sabe o que é o quarto do joga? É tipo assim: essa blusa ela não está nem suja nem limpa. O que eu faço com ela? Guardo? Não vou guardar. O que eu faço? Não, joga no quarto do joga, entendeu? Você passa lá no quarto, você joga lá dentro e ela fica por lá. Tem esse quarto aí lá na tua casa ou algum canto? Tem? Na minha tem, tá? Na minha tem. É o quarto da bagunça. O quarto que é aquilo que você não sabe direito o que você vai fazer. Se você é meio acumulador que nem eu, você vai acumulando, você vai deixando tudo lá. E a nossa vida muitas vezes ela é que nem o quarto da bagunça. A casa está toda arrumadinha para receber a visita. Você vai, o cara passou até bom ar. Está bonitinha, né? Mas tudo aquilo que não quiseram mexer, eles fizeram uma pilha, um monte, e jogaram no quarto da bagunça. Aquelas coisas que você não quer lidar. Só que de repente você precisa de alguma coisa e você não encontra. E está lá no meio da bagunça, mas você não tem ideia. E no meio do quarto da bagunça tem coisa que você esqueceu que você colocou lá. Tem coisa que você não lembra da existência. E deve ter coisa que está apodrecendo, está começando a cheirar mal e pode até estar juntando bicho. E a mesma coisa acontece no nosso coração. Nosso coração, eu acredito que muitas vezes a gente deixa Jesus vir e Ele tirar parte das nossas vestes sujas. E Ele começa a limpar, Ele começa a tratar, mas de repente Ele chega no quarto da bagunça. E lá no quarto da bagunça tem algumas coisas que você não quer que Jesus veja. Tem algumas coisas que Jesus vai querer tratar, vai querer mexer, mas que você está falando: não, isso daqui eu quero guardar mais um pouco, porque eu não sei se eu vou precisar depois. Não, esse relacionamento aqui, eu sei que ele está errado, mas numa dessas, se eu levar mais um pouquinho, vai que as coisas mudam, e a gente consegue mudar o jeito que a gente está se relacionando, e daí numa dessa Deus começa a provar, entendeu? Então eu vou deixar aqui no quarto da bagunça, e depois eu mexo.
Não, esse programa aqui não tem problema, eu não vou deixar. Não, Jesus, eu vou deixar no quarto da bagunça, eu assisto de vez em quando, o Senhor sabe, esse tipo de brincadeira, não, Jesus, está de boa, está no quarto da bagunça, não mexe não. Mas só que de repente, começa a cheirar mal, começa a ficar podre, começa a fazer mal, começa a juntar mofo, e o mofo vai espalhando, e começa a juntar traça, e a traça vai furando as outras coisas boas que tinham ali. Meu irmão, presta atenção em mim aqui. Hoje é o dia que você vai abrir o quarto da bagunça para Jesus entrar. Hoje é o dia que algumas coisas que você ainda não permitiu Jesus tocar aí no teu coração serem tocadas. Hoje é o dia de Jesus tratar feridas antigas que ainda estão aí, porque você não permitiu Jesus chegar perto. E eu acredito que pessoas hoje vão receber inclusive curas emocionais e físicas, quando permitirem Jesus tocar em algumas áreas que não estavam permitindo Ele tocar e Ele chegar. Você acredita nisso, amém? Mas a última coisa que esse texto vai ensinar: no tribunal de um Deus gracioso, nós ganhamos uma nova vida para ser vivida com o Senhor e aqui na eternidade. O texto termina falando uma promessa e uma profecia para o sumo sacerdote Josué. Eu acho ela muito linda. Esse texto é uma profecia messiânica de que um dia Jesus viria. E nisso Deus está falando para Josué o seguinte: olha, se você andar nos meus caminhos, eu vou dar alguns direitos para você, mas você precisa me obedecer. Eu vou te dar uma nova chance de vida. Eu vou te dar uma nova chance para você me servir. E eu vou te dar uma nova chance também para você ter acesso na minha presença. 3 coisas que quando a gente se apresenta no tribunal de Deus junto com Jesus, a gente ganha. Presta muita atenção. Quando você aceitou Jesus na sua vida, você ganhou essas 3 coisas. Você ganhou a oportunidade de viver uma vida em obediência a Jesus agora. Você ganhou a oportunidade de servir a Deus. E você ganhou a oportunidade de ter todo acesso à presença de Deus. E um dia, a Bíblia fala que quando nós chegarmos na eternidade, o Senhor vai perguntar para a gente o que a gente fez com o tempo que a gente tinha aqui. E eu acho que esse texto mostra algo muito importante. Nós recebemos algo de Jesus pela graça. Pela graça nós não somos mais condenados, nós somos declarados justos, e agora nós temos acesso à presença de Deus. Mas a partir desse momento, e é isso que a Bíblia está mostrando, nós precisamos viver em obediência, servindo a Deus e buscando a presença dEle como nunca antes. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem vivido uma vida de obediência a Jesus? Jesus não morreu na cruz só para calar Satanás e ele não encher tua paciência. Jesus não morreu na cruz só para te purificar. Jesus morreu na cruz para te dar uma nova vida. E essa vida vem com obediência, serviço ao Senhor e busca pela presença dEle. Você tem obedecido ao Senhor? Você tem conhecido a vontade de Deus? Você tem servido ao Senhor? Será que você tem aceitado o chamado que Deus tem para a sua vida? Você tem buscado a face e a presença do Senhor? Presta atenção. Jesus falou para o sumo sacerdote Josué que o mesmo acesso que os anjos e os seres celestiais tinham, ele também estava ganhando. Você hoje pode fazer o que a Bíblia fala: entrar diante do trono da graça com confiança de que o Senhor vai te ouvir. Muitas pessoas querem só ser livre da condenação, sem mais inferno, sem mais acusação do diabo. Eu até vivo direitinho agora e pronto. Mas não é só isso que Jesus tem para a tua vida, meu irmão. Jesus quer que você viva uma vida em obediência, servindo a Ele e buscando da presença dEle, porque Jesus morreu e ressuscitou para que você possa viver uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. E eu acho maravilhoso quando as pessoas entendem isso. O Tarek comentou
A gente estava na Índia, ainda na semana passada, e um dos locais que a gente foi ministrar, foi em uma vila muito distante. Não sei se você já viu aqueles carrinhos no filme, assim, o tuk-tuk, né? Que é como se fosse uma motinho. E a gente andou 1 hora e pouco de tuk-tuk para depois começar a subir uma montanha imensa. E a gente foi escalando para conseguir chegar na vila que a gente queria. E quando eu cheguei, era uma igreja pequenininha, numa casa. E eu perguntei, olha, como que essa igreja aqui começou? E o pessoal começou a contar para mim como que a igreja tinha começado. Uma família daquele vilarejo estava sendo extremamente opressa por Satanás. Eles começaram a ver coisas em casa se mexendo sozinhas, vulto, escutar vozes. E de repente, do nada, o filho manifestava alguns demônios e começava a ficar possuído. E era um negócio terrível, eles não conseguiam mais dormir, eles não conseguiam mais sair de casa, não conseguiam mais comer, tão opressos que eles estavam por Satanás. Eles já tinham tentado levar nos feiticeiros, já tinham tentado fazer tudo quanto é tipo de ritual e oração para outros deuses, e nada funcionava, e a situação só ia se agravando. Mas nisso, um grupo de jovens e adolescentes chegou até aquela vila. E esses jovens e adolescentes conheciam Jesus. Quando eles chegaram naquela casa, eles perguntavam se alguém precisava de alguma oração. E a dona da casa, um pouco chateada, falou, olha, já veio um monte de gente aqui, já orou para tudo que é Deus, e nada acontece. E a gente continua sentindo uma presença ruim aqui em casa, o meu filho continua tendo esses episódios. E de repente, aquele grupo de jovens se juntou, orou por aquela casa, e na mesma hora, aquele menino foi liberto. Naquela mesma noite, eles tiveram a melhor noite de sono da vida deles. Nunca mais nada aconteceu. Eles foram completamente libertos. Eles pegaram todos os deuses que eles tinham, eles entregaram, eles queimaram os livros de feitiçaria, eles mudaram 100% a vida deles. E agora na casa deles tinha uma igreja plantada, começando. E quando eu fiquei olhando para aquilo ali, eu vi justamente o que aquele texto está falando. Enquanto a gente está prisioneiro de Satanás, a nossa vida está opressa, amarrada, e a gente não consegue viver o novo de Deus para a nossa vida. Mas tem um dia que Jesus nos liberta, e muitas pessoas aqui já chegaram nesse dia. Mas Jesus não quer que você pare aqui. Jesus quer que você continue andando e vivendo agora uma novidade, uma nova vida, uma nova história. E sabe, cara, hoje eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas aqui que talvez estão aprisionadas e não estão conseguindo viver essa nova vida em Jesus. Você até quer obedecer a Deus, você até quer fazer a vontade de Deus, você até quer servir a Deus, mas alguma coisa ainda está impedindo. Quem sabe você é alguém que está com as roupas sujas do pecado. Você está ferido por conta das próprias escolhas que você tomou. Mas hoje você quer dizer para Jesus, Jesus, eu preciso ser curado. Jesus, eu não quero mais essas vestes sujas. Jesus, eu quero que o Senhor entre no quarto da bagunça. E o Senhor mexa em tudo que o Senhor quer mexer. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me toque, que o Senhor me transforme. E que o Senhor trate todas as áreas da minha vida. E eu quero pedir agora para você ficar de pé no teu lugar. Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar, mas da mesma forma que o povo de Israel tinha um problema chamado pecado, nós também temos um problema chamado pecado. E eu quero te dizer que o plano de Deus para a tua vida, eu quero que você preste muita atenção em mim aqui agora. O plano de Deus para a sua vida não é você viver com as roupas sujas que você tem andado, não é você cair nos mesmos pecados de novo e de novo. O plano de Deus para a sua vida não é você ficar se sentindo acusado nos teus pensamentos, no teu coração pelo maligno. O plano de Deus para a sua vida não é só você ser salvo do inferno, salvo do diabo e pronto, não. O plano de Deus para a sua vida é uma vida extraordinária. E chega
de o diabo pôr camisa de força em você. Chega de você continuar andando sujo com a sujeira do pecado, esbarrando nos outros, trazendo maldição ao invés de bênção. Chega. Hoje é dia de você abrir a porta do teu coração, a porta do quarto da bagunça para Jesus entrar. Você já abriu o teu coração para Jesus? Você já permitiu Ele vir, entrar, fazer morada no teu coração? Mas talvez esse quarto da bagunça ainda está lacrado na tua vida. E é provável que algumas coisas que estão lá dentro você até esqueceu, mas enquanto eu estava falando, o Espírito Santo veio trazendo na tua memória algumas coisas que estão lá dentro que você precisa tratar. E eu estou falando aqui não só com adolescentes, eu estou falando com pais, avós, tios, tias. E eu quero dizer que o tempo para mudança e para transformação é agora. Eu pastoreei durante um tempo em uma comunidade carente aqui em Curitiba, que era dominada pelo tráfico, pelo crime. E eu cuidava de um grupo de adolescentes lá também. E uma vez, eu lembro que tinha um adolescente, eu senti de orar por ele e falar justamente isso, que Jesus estava dando vestes novas para ele, estava dando um tempo novo para a vida dele, que ele precisava pegar essas vestes novas, vestir e viver o novo de Deus para a vida dele. E eu lembro que eu orei por aquele menino e eu peguei uma camisa de futebol linda que eu tinha, que eu ganhei na Escócia, quando eu fui jogar futebol lá, e eu dei para aquele menino, era talvez uma das camisetas que eu mais gostava, e ele pegou e ele chorou. Alguns anos depois, eu estava andando pela vila e eu encontrei aquele menino empinando pipa. Quando eu cheguei perto dele, eu vi uma cicatriz imensa no pescoço dele. E eu perguntei: ô rapaz, o que aconteceu? O que é essa cicatriz? Pastor, dessa vez Deus me livrou. Eu me envolvi com coisa errada, eu entrei para o crime, eu comecei a traficar, e no meio de um tiroteio, uma bala pegou de raspão, e eu sobrevivi. E eu olhei no olho dele e falei assim: olha, Jesus te deu mais uma chance. Se você não aproveitar agora, eu não sei o que vai acontecer na próxima. Mais tempo se passou, eu parei de trabalhar lá, voltei a trabalhar aqui na PIB, e um dia eu recebo uma ligação: Pedro, aquele menino, o menino da camiseta, estava traficando droga no meio da biqueira, e chegou a polícia, deu uma confusão, tiroteio, e ele acabou de morrer baleado. E eu lembro que eu comecei a chorar, e eu lembrei da camiseta que eu tinha dado para ele, e eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, se ele tivesse trocado de vestes naquela vez, Senhor, se ele tivesse escutado o Senhor chamando, Senhor, se ele tivesse escutado e aberto a porta do quarto da bagunça, ele não só podia estar vivo, mas ele podia estar vivendo uma vida maravilhosa. Meu irmão, o tempo é hoje. Eu não sei o que vai acontecer com o teu amanhã, tudo que você tem é hoje. E hoje, Jesus está te dando uma oportunidade. Hoje. E se hoje você quer abrir o quarto da bagunça para Jesus, você que é crente, você que não é crente, você que é pai, que é mãe, você que é adolescente, se hoje você quer abrir o quarto da bagunça, parar de se sentir acusado por Satanás, parar de andar com as vestes passadas e ganhar vestes novas, se hoje você quer viver uma vida nova, eu quero pedir para você sair do teu lugar e você vir aqui na frente, se ajoelhar e entregar as áreas da tua vida que talvez ainda estão cativas por Satanás. Pode vir, pode sair do seu lugar e vir aqui para frente, porque hoje é dia de libertação, em nome de Jesus. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Hoje. Hoje é o dia que você está se apresentando diante do Senhor do universo, do juiz de todas as coisas, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Mas eu vim aqui para te dar uma boa notícia.
Existe um advogado que está pegando nas tuas mãos agora. Ele é o próprio Deus que foi moído na cruz, e as suas mãos são furadas. As mãos do nosso Deus estão furadas por você. Hoje é dia de deixar Ele te transformar. Hoje é dia de deixar Ele tirar as vestes sujas e deixar Ele te transformar. E eu quero agora que você comece a orar no teu lugar e entregar: Senhor Jesus, eu entrego, está aqui. É isso aqui que está no quarto da bagunça. Senhor Jesus, é isso aqui que está preso. Senhor Jesus, é isso aqui, eu não quero mais. Se você se sente acusado pelo inimigo, comece a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me libertou. Jesus, nós invocamos a Tua presença aqui agora nesse lugar. Jesus, nós declaramos que há liberdade no sangue de Cristo Jesus. Há liberdade para curar, há liberdade para sarar, há liberdade, Senhor Jesus. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, porque nós temos um advogado, nós declaramos: Satanás, feche a sua boca, porque você não tem mais autoridade sobre essas vidas. Na autoridade do nome de Jesus agora, Senhor, que o Teu sangue seja derramado nesse lugar, e o Senhor venha e limpe cada coração, remova cada ferida, cure, Senhor Jesus, cada coração que está machucado, que está ferido aqui, e o Senhor venha trazer um tempo novo, Senhor, sobre essas vidas. Pai, eu oro, todos aqueles que têm se sentido opressos por Satanás, que a partir de hoje, Senhor, quando eles sentirem isso, eles invoquem o nome do Senhor Jesus e declarem: eu tenho um advogado nos céus. Eu tenho um advogado nos céus, o nome dele é Jesus. Ele morreu por mim, eu fui lavado pelo sangue dele. Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu quero que agora você comece a declarar: Jesus, Jesus, eu dou permissão para o Senhor tirar as minhas vestes sujas. Diga isso para Ele: Jesus, eu dou permissão para o Senhor tirar as minhas vestes sujas. Jesus, eu dou permissão para o Senhor me transformar. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você exalte ao Senhor. E exalte agora com som de liberdade no teu coração, com toda a força do teu pulmão, enquanto você vai dando liberdade para Jesus tomar o teu coração e te purificar 100% em nome de Jesus. Sim, Jesus. Esse é o nome que liberta. Algumas pessoas aqui ainda não têm um advogado para entrar junto diante do trono da graça. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero que todos olhem para mim. Todos. Quem está aqui na frente, quem está lá atrás. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, se você confessar que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se hoje você receber Ele no teu coração, quando você chegar diante do trono de Deus, Jesus vai mostrar as mãos e dizer: ei, Ele é meu, ela é minha, Ele é meu. A partir de hoje você pode sair daqui acompanhado por um advogado que todas as vezes que Satanás te acusar, esse advogado vai dizer: ei, ele pode ter feito tudo isso, mas eu derramei o meu sangue no lugar dele. A partir de hoje a tua vida pode mudar, cara. Sabe o que você precisa fazer? A Bíblia ensina que se nós crermos que Jesus é o Senhor com todo o nosso coração, e nós confessarmos com a nossa boca de que Ele está vivo, de que só Ele tem poder para salvar, Jesus vai nos remover do império das trevas e nos levar para a salvação. A partir desse dia, se você entregar a sua vida para Cristo Jesus,
Você não vai mais precisar ter medo da morte, porque a Bíblia diz que não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não vai mais precisar ter medo do diabo, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não o toca. A partir desse dia você nunca mais vai andar sozinho, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em quem recebe Jesus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e mesmo quando você estiver deprimido, triste, mal, você vai ter uma companhia. O nome dessa companhia é Jesus. Se hoje você abrir o teu coração para Jesus, você vai nascer de novo. Você vai receber uma nova oportunidade nessa vida. A Bíblia fala que Jesus veio para fazer todas as coisas novas. Um dia eu recebi um novo coração de Jesus. Eu sofria com depressão, culpado, mal com uma série de coisas. Mas no dia em que eu recebi Jesus no meu coração, a minha vida foi transformada. E desde aquele dia eu nunca mais caminhei sozinho. E hoje eu quero te dar essa oportunidade. Se hoje você quer sair daqui com Jesus como teu Senhor e Salvador, para que no dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus na eternidade, você tenha o advogado que vai dizer: ei, esse é meu filho, essa é minha filha, com ele ninguém mexe. Se hoje você quer receber uma nova vida em Jesus, ter certeza da tua salvação, levanta uma das tuas mãos bem alto, eu quero orar por você. Se esse é você, eu quero orar por você. Isso, amém. Você que levantou a tua mão, eu vou pedir, fica em pé e vem aqui na frente, bem na minha frente aqui, pode sair do teu lugar. Isso. Se você está sentado aí no teu lugar ainda, você levantou a mão, você quer receber essa oração, pede licença, vem para cá, todo mundo. Isso. Pode sair do teu lugar, vir aqui. Isso. Eu vou pedir para vocês repetirem uma oração comigo. E essa oração não tem poder. O que tem poder é a fé no teu coração. Que se hoje você entregar a tua vida para Jesus, você vai receber um novo coração capaz de ouvir a voz de Deus. E não vai existir mais condenação para você, porque a partir de agora você não é mais uma criatura. A partir de agora você é filho e filha amada de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos agora e você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero receber um novo coração. Me dá uma nova vida, me dá uma nova chance. E que hoje eu receba o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro que nesse instante o Senhor cele esse momento com o Espírito Santo da promessa, Pai. E que cada um aqui agora receba a certeza e a convicção de que agora eles são filhos do Senhor, se essa decisão foi verdadeira. E a partir de agora, em nome de Jesus, que Satanás arranque as suas mãos sujas deles, porque a partir de hoje eles têm um Pai. Senhor Jesus, que o Senhor os acompanhe a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero que a igreja dê agora uma salva de palmas para essa galera, porque vocês receberam uma família. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.